Olá, caminhantes! Bem-vindos à segunda temporada do Jornadas do Eu, o nosso podcast onde autoconhecimento, presença e autoconsciência tá sempre em pauta. E eu sei que vocês ficaram com saudades dos nossos encontros semanais, e eu também fiquei morrendo de saudades, mas um bom descanso para reabastecer as energias é um ingrediente chave para termos uma boa vida. Então, quando vocês puderem, sempre tirem uma boa folga. Mas já estamos de volta ativa e estaremos juntos por mais esse ano cheio de possibilidades. E se você ainda não me segue nas redes sociais, bora lá! Tá esperando o quê? Um convite? Então se sinta oficialmente convidado a me seguir nas minhas redes sociais e compartilhar comigo boas histórias. O arroba do podcast é @jornadasdoeu em todas as redes sociais. E você me encontra no @pacheco.re. Me segue lá! E começamos o ano com boas novidades. Que tal co-criarmos o Jornadas do Eu juntos? Agora o Jornadas do Eu tem um financiamento coletivo. Então se você gosta do programa e pode contribuir para que ele se mantenha, entra no nosso Catarse e colabora com a gente. Com R$5 por mês, você colabora com todos os custos do nosso podcast e com todos os projetos desenvolvidos pelo Roda de Pensadores. Então acesse www.catarse.me/Roda de Pensadores, contribua e sente em roda com a gente. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre os desafios e transformações causados pela maternidade na vida da mulher. Caminhantes, para nos ajudar a aprofundar ainda mais a nossa conversa sobre maternidade, eu trouxe uma convidada mais que especial, que faz parte da minha vida há muito tempo e que eu amo de paixão. Fernanda, bem-vinda às Jornadas do Eu. Quem é você nessa grande jornada da vida? Olá, caminhantes. Oi, Rê. Bom, quem sou eu na fila do pão, né? Para poder falar desse tema, primeiro, sou mãe. Né? Estou mãe nesse momento, né? Sou mãe, vivenciando intensamente esse processo. Tenho uma filha de 3 anos e antes disso, né, já era bióloga, trabalhava na área ambiental, trabalho ainda. Sou mãe solo, então sou a responsável, né, pela criação, sustento e etc., educação da minha filha. E também sou muito curiosa, né? Sou muito curiosa sobre o mundo, sobre as histórias das pessoas, sobre autoconhecimento. Gosto de ficar pensando e problematizando sobre tudo. Basicamente é isso. Gente, a Fernanda ela faz parte da família do Roda de Pensadores. Ela está sempre me ajudando na parte de desenvolvimento estratégico e pensando em novas ideias para os projetos. Então ela já faz parte da família, já é prata de casa. E adoro, não? Uma galera muito bacana, gosto muito de fazer parte desse projeto. Fer, quando a gente vai falar sobre maternidade, é um assunto que nós homens temos pouco conhecimento, mas que na minha percepção nós precisamos conseguir entender mais, até para sabermos como nos relacionarmos com a mulher nesse período, como nos relacionarmos com as crianças nesse período, porque, querendo ou não, quando a mulher sai do seu status de mulher não mãe, eu não sei qual pode ser a melhor expressão, para o status de mãe, isso significa que isso muda muita coisa, no sentido psicológico, emocional, biológico e social. Né? Então, vamos começar por aí. Né? Fer, quando a gente vai falar sobre maternidade, eu acho importante a gente aprofundar um pouco mais nos aspectos da maternidade, porque principalmente nós homens não entendemos com profundidade o que se passa na vida da mulher nesse momento de transformação. Porque a gente está falando sobre transformações biológicas, emocionais, psicológicas e sociais. E eu sempre vejo que muitos homens acabam ficando bem perdidos nesse momento de transição da mulher, né? Do momento em que ela ainda não é mãe para o momento que ela passa a ser mãe.
para as mulheres que optam por ter filhos. Como é que esse processo de transformação, como a maternidade transforma as mulheres? Olha, eu posso dizer que completamente. Agora, isso vai depender também qual é o nível de transformação que ela se permite. É lógico que a vida dela vai mudar muito, principalmente, né, primeira infância, ali aqueles primeiros anos, e arrisco dizer que vai mudar para sempre. A gente tem estudos que há mudanças cerebrais que ficam por pelo menos 2 anos, a aquisição de habilidades que permanecem sempre. Enfim, acontece um monte de coisas na vida da mulher. Eu não digo nem quando a criança nasce, na verdade, do positivo em diante, as coisas já começam a mudar. E muitas dessas mudanças são compulsórias. Você não tem controle sobre elas simplesmente acontecem. E claro que para a mulher é mais fácil vivenciar isso, né? Principalmente a questão da gestação, que para o homem aquilo é abstrato, né? Gestação da mulher é na barriga, do homem é na cabeça, né? Sim. No cérebro. E assim, vai depender do quanto de empatia ele está disposto a criar para estar ao lado dela. Pode ser que ele embarque nessa viagem e comece a construir uma paternidade participativa, de verdade, que é o que a gente não vê na grande maioria das famílias ainda, né? O machismo ele é muito presente ainda em relação a filhos e paternidade. Pode ser que ele, né, participe do que ele tiver interesse, e o que ele não quiser não tá nem aí, ou pode ser que ele não participe. A gente tem 5 milhões de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, né, que são, né, a gente fala os abortos masculinos, né, não vou assumir, não vou criar e delega para a mãe. Enfim, é muita transformação, é uma viagem difícil em muitas medidas, vai depender de todo um contexto que você tem à sua volta, que pode tornar isso mais fácil ou não, mas todas as mulheres passam momentos assim muito profundos de mergulho, né? Mas ela pode ser também muito proveitosa, né? Você pode aprender muita coisa bacana e pensar sobre a vida com a maternidade. E quais são Você comentou que durante esse processo, do positivo em diante, a vida da mulher começa a mudar e vai num grande efeito dominó. Quais são essas mudanças que a mulher passa, além das visíveis, né? Além daquilo que a gente vê, da barriga crescer, do seio se tornarem mais fartos, do quadril alargar? Quais são as coisas que a gente não vê? Eu acho que é a questão psicológica interna, a questão psicológica com as pessoas próximas e a questão social. São as coisas que mais mudam, né? Então, quando você tem um positivo, é sempre um choque. Por mais que você planeje essa criança, é um choque. Porque até então, né, aquilo não havia acontecido. E quando você tem um positivo, você tem confirmação. Tem uma criança dentro de você. Ou um positivo, arrisco dizer, né, não tenho esse conhecimento, né, de, poxa, a criança que você vai adotar chegou. Então, tipo, essa criança é real. Essa criança existe agora, né, seja na sua barriga ou lá no fórum que vai chegar na sua casa. Enfim, existe essa criança. Aí você pensa, e agora? O que eu vou fazer? Por mais que você planeje, queira, etc, etc, você sabe que dali para frente muita coisa vai mudar, né? Mesmo que você não queira, que você esperneie, que você se revolte, chore, que você negue, enfim, vai mudar. Não é um caminho sem volta, né? A criança existe, ela é uma realidade. Aí você começa uma transformação, né? Vem aquele momento de insegurança. Puxa, será que eu vou dar conta? De uma criança, muita responsabilidade. Quando as coisas não acontecerem como eu imagino, quando eu não souber o que fazer, o que eu vou fazer quando eu não souber o que fazer? Para que eu vou pedir socorro? Né? E no caso das mães solos, assim, que eu tenho um pouquinho de conhecimento para falar, tipo, não tem para onde correr. Tipo, é você e Deus. Eu brinco, é você e Deus, e você tem que dar um jeito naquele negócio. Então, você fica muitas coisas, assim, sentimentos muito contraditórios, de alegria, do milagre da vida, de uau, meu corpo tá gerando uma criança, que coisa fantástica. Tipo, como é que vai ser minha vida agora? Né? É toda essa miscelânea que passa na gestação, que é uma oportunidade de você se preparar,
muito além de enxoval e quartinho, que sinceramente é o que menos importa, como é que está seu suporte psicológico, né, para lidar com frustração e etc. É alguma coisa que vai, tipo, do êxtase ao ataque de pânico, né? Sim, todos os dias. Todos os dias, né? Dependendo de como for a experiência da sua gestação, que isso também varia, desde mulheres que passam pleníssimas, felizes e fisicamente fantásticas, a mulheres que passam, né, mal, com enjoos e outros incômodos, enfim, a gestação inteira, né? Eu já conheci mulheres de todos, passaram por todo tipo de, né, de experiências. Você tem muitos momentos contraditórios, que você não sabe muito bem o que você está sentindo e o que você vai fazer com aquilo, né? E aquela história de, bom, vamos aproveitar o que é gostoso e o que não é, como é que dá para resolver, né? Eu estava num evento na gestação, bem no final já, aprendendo a usar sling, e por acaso a pessoa que estava conduzindo o evento... Peraí, pergunta, o que é um sling? Ah, tá. Um sling é um tecido que você enrola no seu corpo, na sua coluna, na sua barriga, enrola o bebê para segurar o bebê de uma forma anatômica. Ele remete a práticas milenares de tribos indígenas do mundo inteiro. Tem no Peru, na Ásia, enfim, todas as culturas têm, até hoje as índias usam, que é uma forma de ter o bebê próximo de você, escutando seu coração, sua respiração, e ter suas mãos livres para você, né, enfim, ter a vida prática, a vida. Né? Já almocei algumas vezes, graças ao sling, já fui ao banco graças ao sling, porque eu tinha as duas mãos livres, e o bebê fica, tipo, super acha ótimo aquilo ali, porque tá pertinho de você, né, quentinho. E daí, nessa aula de sling, que eu tava aprendendo a usar esse negócio, que eu pensei, né, me recomendaram, poxa, te ajuda em algumas situações, então use. E daí me falaram, e o puerpério? Né, eu disse, poxa, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de enlouquecer. E essa pessoa que estava vendendo esse sling e tudo, por acaso, uma psicóloga, Renata, super querida, Renata Dutra, e ela falou assim, como é que você lida com frustração? E qual que é a sua válvula de escape? São duas perguntas que você tem que... E outra, rede de apoio. Então, você tem que pensar nessas três coisas. Como você lida com frustração, para você saber que você vai ficar bem louca, bem crazy. Você pode ter depressão pós-parto, tipo, ok, faz parte. Você vai chorar horas, dias seguidos, e enfim. A questão de rede de apoio, você vai precisar de outras pessoas. Para tudo. Para tudo, você vai precisar. Quem são as pessoas com quem você pode contar? De dia, de madrugada, de tudo. E onde você tem a sua válvula de escape. Ela falou, invista um tempo, faça chuva, faça sol, não importa, para ter a sua válvula de escape. É dançar? É fazer terapia? É correr? Sei lá. É onde você vai se centrar, onde você vai estar sendo seu bebê e você vai manter a sua sanidade mental. Essa foi a dica que eu acabei não seguindo, depois eu me arrependi amargamente, assim. Tipo, putz, eu precisava ter isso, né? Nesse início eu fiquei muito leoa, né? Tipo, eu fiquei muito leoa, então eu acabei esquecendo de mim, e claro que depois você paga um preço pelas suas escolhas, né? Enfim, é uma coisa muito, muito doida. Quando a gente vai pensar na maternidade, principalmente nesse começo da maternidade, eu acabei de dar à luz, o bebê tá ali, do tipo, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Esse período de transformação todo para a mulher, em que eu olhando e conhecendo muitas mães, quando elas acabam de se tornar mães, elas ficam bem surtadinhas da cabeça. Parte disso deve ser por causa do hormônio, e parte disso deve ser pelo peso da responsabilidade de ter criado uma vida e ela tá ali. E o que eu faço a partir de agora? Como é que foi seu processo, esse começo do tipo, oi, minha filha chegou no mundo, ela tá aqui, como é que foi lidar com esse peso? Porque eu conversando com muitas mães, a primeira coisa que eu escuto elas falando assim, quando ela bateram o olho no bebê, não foi, eu te amo. Foi,
meu Deus, eu sou responsável por você e eu tenho que dar conta. O amor veio depois. O que eu fiz da minha vida, basicamente é isso. Sim. Então, primeiro assim, a gestação, você tem uma ideia muito vaga das coisas que vão acontecer. Você imagina o futuro, você projeta e tem que tomar um pouco de cuidado com idealizações. O parto, ele marca muito, né? Todas as mulheres que eu conheço enfim, grupos de apoio sobre parto humanizado e amamentação, eu conheci por volta de 200 mulheres e suas realidades, né, variadas. O parto marca muito. Então, se ele foi um parto respeitoso, sem violência obstétrica ou não, quem estava com você, o que aconteceu, se foi fácil, se foi difícil, enfim. Primeiro que o parto, ele é uma coisa que marca demais você. Né? No meu caso, foi muito intenso, né? Foi um parto, assim, difícil no sentido psicológico, porque eu não tinha o suporte profissional que eu precisava, né? Eu tinha uma equipe que me estressava. Fisiologicamente foi muito bem. Eu fiquei até impressionada, tipo, caramba, olha o que meu corpo tá fazendo. Tipo, tá indo, o negócio tá funcionando, eu me senti muito poderosa. Nossa, quando eu peguei minha filha no colo, eu pensei, caramba, eu consegui parir uma criança, eu fabriquei parir uma criança. Tipo, isso não é pouca coisa, isso é um negócio surreal. Então, na hora que eu segurei minha filha no colo, eu tive uma catarse, assim, tipo, eu chorei gritando, tipo, tipo, vários minutos eu fiquei em choque, assim, chorando, e realmente a questão hormonal é muito intensa, né, isso acontece em questão de minutos, né, em um minuto o bebê tá dentro de você, no outro ele tá fora, é tudo muito estranho, e daí quando você tá com o bebê, né, você fala, poxa, é realidade, agora é verdade, agora se chorar não posso devolver pra mãe, porque a mãe no caso sou eu, então eu tenho que cuidar dessa criança, tipo, o que eu vou fazer? Né, e todas as decisões, insegurança, porque principalmente o primeiro filho, como é o meu caso, tipo, você nunca passou por aquilo, você não tem muita ideia das coisas, né, eu sei que eu fiquei 40 horas acordada entre estourar a bolsa, minha filha nascer, eu passar o dia e dormir à noite, então eu fiquei 40 horas surtadinha. Tipo, fiz postagem no Facebook, bem louca. Nossa, eu fiquei muito crazy. Primeiro dia eu fiquei loucona da cabeça. Tipo, eu não tinha nem entendido direito as coisas, assim. Eu fiquei super eufórica, super, tipo, meu Deus, olha isso. Né, que coisa. Aí, no dia seguinte, quando começou a bater responsabilidade, amamentação, né, todas essas questões, tipo, agora um negócio começou para valer, com a enfermagem, olha, assim que troca a fralda, assim que faz não sei o que, tal, tarará. Então, as coisas começaram a tomar outros contornos. Passa a sua euforia, você dá uma, né, uma relaxada, e daí começam a vir os desafios. E daí o puerpério, ele é uma coisa, é uma fase extremamente delicada, onde a mulher precisa... Tá, antes da gente entrar no como é que se pronuncia? Puerpério. Puerpério. Explica pra gente o que é o puerpério. Tá, puerpério é o período que a mulher passa, assim, tecnicamente falando, né, da criança nascer até os primeiros 40 dias, antigamente falava assim, dieta, né, até o corpo eliminar o útero, eliminar todas os restos de tecidos, né, então a mulher, de certa forma, digamos que ela menstrua, né, os restos que ficaram, né, no útero, ela sangra, ela pode sangrar 40 dias, mas eu penso numa transformação mais ampla, no sentido psicológico, né, da mulher que não era mãe, e agora, além de tudo que ela já era, ela tem um novo papel, que é mãe, e até ela se entender como pessoa e na sociedade, porque a questão social é uma das coisas que mais impacta, porque antes todo mundo olhava para sua barriga e para você. Depois que a criança nasce, a mulher é esquecida, elas olham para a criança. Você vira um par de peitos, basicamente. Né? Você era uma barriga ambulante, agora você é um par de peitos. E daí você começa a se sentir invisibilizada. Isso é um choque social, cobranças,
quanto a sua conduta, né? Chega da família, do seu parceiro, enfim, chega de todo mundo, cobranças, como que você tá. Então, puerpério até o momento que ela, ok, entendi, agora eu sou mãe. Isso pode levar meses, né? Além do físico. É o processo dela abraçar esse novo aspecto da identidade dela. Isso, dela acomodar essa ideia. Tipo, entender que ela é mãe. E bem como você falou, nem sempre existe esse amor instantâneo. É um amor construído, principalmente porque no início é muita doação e a criança ela não responde. Ela não sorri, ela não senta, ela come, dorme e enche a fralda, basicamente é o que ela faz. E você é responsável por isso, e tem a questão da privação do sono, né, que o ciclo de sono deles é muito curto, então eu falo que privação do sono é enlouquecedor, literalmente é enlouquecedor. Vai depender se ela tem outros filhos ou não, se ela tem suporte ou não, enfim, se ela tem outras preocupações, porque, né, se você puder se dedicar exclusivamente à criança, é lindo, mas se você tiver que pensar numa casa, fazer comida, se você tiver outro bebê, entendeu? E isso torna as coisas mais complexas. É o quanto de suporte ela tem da sociedade para vivenciar aquele momento. Eu brinco que, assim, os cuidadores precisam de cuidado. Se você quer crianças saudáveis, que vão contribuir de uma forma saudável para uma sociedade, prevenindo violência, abuso, problemas de saúde, você precisa dar suporte para o cuidador. Você não precisa só de creche. Você tem que dar uma licença maternidade que permita a mulher cumprir 6 meses de aleitamento, mas a licença maternidade é de 4 meses. A conta não fecha. Você precisa, enfim, de N tipos de suporte, né, para essa mulher conseguir vivenciar o puerpério dela, que é importante. Até porque é o processo de continuidade da própria civilização humana. Então, em tese, passa a ser o principal trabalho, porque isso mantém a existência da nossa espécie. E daí tem toda uma série de barreiras que vão sendo construídas. E eu venho percebendo que tornam desnecessariamente mais difíceis esse processo de se tornar mãe. Com a minha breve experiência cuidando de crianças, cuidando de bebê em curtos períodos de tempo, é o suficiente para me deixar num nível de exaustão que eu não conheço de outra forma. Quando eu preciso cuidar ficar um pouco as minhas sobrinhas, elas estão todas grandinhas, né? Já estão com 6, 7 anos. Até quando estavam mais novas. Cara, 2 horas com elas me deixam num estado de exaustão tão profunda que elas saem de casa e eu desmaio. Porque elas têm bateria infinita. Criança tem bateria infinita. A mãe não tem essa opção. A mãe precisa lidar com aquela bateria infinita até que ela descarregue e a criança durma em algum momento. E isso tudo é difícil. As pequenas experiências que a gente vai tendo com crianças ao decorrer da vida, a gente vai percebendo como é um desafio homérico gerar, dar luz e criar uma criança. E como fica a tua percepção do suporte e do apoio que você estava mencionando, que a mulher precisa ter? Quais são os apoios que a mulher precisa ter para a família conseguir desenvolver, dar suporte para essa mãe, para essa criança, para que tudo consiga fluir da melhor forma que for possível? Olha, todo o suporte possível. A maioria das mulheres não tem nenhum básico, né? Eu vou dizer para você que quanto mais suporte essa mulher tiver, mais tranquilamente ela vai passar por essa fase. E daí você previne doenças mentais, depressão pós-parto, uma série de questões de saúde mental e de uma importância muito grande. Eu tive depressão pós-parto, foi muito intenso, foi muito complicado, assim, para mim. É muito dolorido, né? A gente brinca que não dói na carne, mas dói na alma, assim. Uhum. Enfim, vivenciei uma série de questões. Olha, que tipo de apoio, né? As pessoas que estão próximas. Geralmente você não precisa de muito suporte com a criança, você precisa de outros suportes.
Pessoas que cozinhem para você, que tragam marmita congelada, que façam comida. A minha mãe passou semanas trazendo café para mim na cama, tipo, aquilo era o céu. Eu começava meu dia feliz da vida, porque tinha um café quentinho na mesinha do meu lado, e eu tinha muita fome, que eu amamentava, passava muita fome. Tinha um lanchinho, pra você ter uma ideia, na minha mesa de cabeceira tinha lanchinho de madrugada. Eu fazia o lanchinho da madrugada, comia uma frutinha, uma bolachinha, uma água, né? Então, a questão da alimentação, auxiliar com os cuidados com a casa, né? Então, se você não precisa se preocupar em lavar roupa, varrer chão, fazer mercado, blá, 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 e alguém faz isso, né? Claro que a pessoa não vai passar fazendo isso sempre, mas, né? Nas primeiras semanas, nos primeiros meses, ajuda muito que alguém faça isso por você. A gente precisa de suporte, de escuta sem julgamento. Por isso que eu recomendo, desde a gestação, terapia para todas. É essencial que você tenha uma escuta sem julgamento, porque aí começam conflitos de geração com seus pais, com seus sogros, e você não vai ter uma escuta sem julgamento. Você vai ter confrontos, né? E às vezes você tá tão vulnerável que você não consegue lidar direito com isso, né? A mulher precisa de paz também. Então, às vezes, tudo que ela quer é que ninguém entre no quarto dela. Ela quer ter paz, quer ter sossego, né? Eu lembro de uma amiga falando assim que ela voltou do hospital, os pais dela estavam lá e ficaram de tarde, ficaram à noite. Daí eles perguntaram: vocês precisam de alguma coisa? Perguntaram para ela, pro marido. Ela falou: sim, a gente precisa que vocês vão embora. Pra gente viver o nosso bebê. A gente precisa que vocês vão embora. Nós estamos bem. Então, às vezes você não quer ser interrompido, você quer paz, você quer sossego. Escuta, né? Eu tive muito nos grupos online, onde as mulheres, né, que estavam passando por isso, ou recém passaram, onde havia muito uma escuta, de madrugada, inclusive. Poxa, tá todo mundo dormindo, eu não tenho com quem conversar, tô explodindo, tô chorando, tô surtada. Ia lá no WhatsApp, conversava. Poxa, só de alguém falar, eu sei como você se sente, eu sinto muito, sabe? Respira. Amanhã eu vou ir na sua casa. Então, assim, teve puérpera ajudando puérpera. Teve uma pessoa que veio na minha casa trazer coisas para mim, para me ajudar a amamentar, sabe? Acho que não é nem pelo que ela trouxe, mas só o gesto dela, com o bebê no braço, vir na minha casa. Tipo, eu tô aqui com você, tá? Tô aqui com você, pode contar comigo. Isso é valiosíssimo, né? Terapia eu recomendo muito, muito, muito. Acho que é fundamental, precisa, porque é muito intenso. E também ela ser protegida, ser poupada de cobranças desnecessárias. Então é muito absurdo que a mulher às vezes mal pariu, o marido já fica cobrando, né, ter relações sexuais e coisas tipo, desculpa, eu tô exausta, eu tô cuidando de um bebê e você quer transar, tipo, cala a boca. Né, é bizarro, assim, não, o meu corpo tá voltado para essa criança, eu vou, né, minha vida sexual vai voltar em algum momento, mas agora meu cérebro tá voltado para outra criança, então eu preciso de sossego, preciso de auxílio, né, carona, gente, muitas formas de ajudar. Na verdade, o melhor é você perguntar para ela o que ela precisa. E a questão das visitas, né, no meu caso, eu abri para minha família próxima e avisei todos os meus amigos. Acho que você lembra disso. Sim. Quando eu estiver pronta, eu aviso vocês. E isso levou alguns meses. Levei 2, 3 meses para me sentir, tipo, ai, acho que o pior da tempestade passou, tô mais segura, a amamentação já tá legal, tipo, ok, agora estou legal. Porque assim, você tá mal, você tá em frangalhos e você tem que ficar fazendo sala. Gente, não dá. Não dá, não dá, não dá, né? Então isso é caótico, né? Pergunte para a mulher o que ela precisa, ela vai dizer para você o que ela precisa, com certeza, né? Então pequenos gestos como o café da manhã que minha mãe trazia me deixavam muito feliz. Depois eu comecei a ver os meus amigos, as visitas, eu fiquei tão contente e eu chorei no dia em que, ao contrário de todas as outras pessoas que traziam presentes para minha filha, eu ganhei um presente para mim. Uma amiga muito querida, ela me deu um presente lá, um cosmético super bacana, e foram duas. Uma me deu um vestido para quando eu voltasse, né, a sair, e outra me deu, né, algo para eu usar. Eu lembro que eu chorei e falei, nossa, muito obrigada, ninguém olha para mim.
Ninguém olha para mim, você lembrou que eu sou mãe, mas a mulher continua existindo. A mulher continua existindo. Eu preciso lembrar que ela existe. Eu preciso cuidar dela também. Ela é uma mulher completa. Né? Uma coisa não substitui a outra, é um papel que se soma à sua vida. É claro que algumas coisas ficam um pouco de lado, porque você tem um foco nesse momento, né? Então, assim, é o bem-estar dessa mulher. O que eu posso fazer para que ela fique bem? É uma tarde que você fica com a criança, né? Isso um pouquinho mais para frente. Ajuda pra caramba, ela vai precisar muito, 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 sabe? Que ela tem uma questão de trabalho, a escola não vai funcionar hoje, alguém passa o dia com essa criança. Nossa, mega ajuda. Né? Então, os momentos que você passa com as suas sobrinhas, pode ter certeza, né, que as suas irmãs e cunhadas, tipo, agradecem, né, de joelhos, tipo, muito obrigada, porque ajuda mesmo. Eu não via para essa perspectiva porque eu acho legal ficar com elas, mas se ajuda mais ainda, melhor ainda. E como é que é esse processo da mulher... na modernidade, na pós-modernidade, a mulher desempenha milhões de papéis. E muito do machismo ainda trava que os homens abracem muitos papéis que eles podem abraçar sem que isso afete as noções de masculinidade, porque são um dos pontos que tocam muito nos homens. Né? Hoje mesmo eu estava lendo alguns artigos sobre isso, e numa pesquisa feita em João Pessoa, com homens de 15 a 19 anos, muitos deles ainda veem a mulher como sendo a responsável pela criança, né? E que essa nossa percepção de não, os papéis de gênero vêm se mesclando, é uma coisa muito ainda classe média, né? Classe média alta, não adentrou ainda. Exato. A gente está começando a vivenciar isso, né? Ainda existe, mas é recente. Sim, tipo, estamos dando os primeiros passos. Então, como é para a mulher que já, que querendo ou não importa qual seja o status social dessa mulher, ela hoje já ocupa muitos papéis dentro da sociedade. Como é gerenciar e abraçar mais esse papel, que é o papel da maternidade, entre tantos outros papéis de obrigações e deveres que a mulher tem? Além de ser um inferno. Né? Olha, eu vou dar uma maneirada nos palavrões aqui, mas eu vou te falar que ser mãe numa sociedade machista, patriarcal, onde não há equidade de responsabilidades entre homens e mulheres, é muito complicado. É dolorido, é exaustivo. Aumenta a renúncia, porque assim, a conta não fecha. Se o homem não assume a parte dele, fica com a mulher. E ela paga um preço muito alto. Em saúde mental, ela paga um preço em carreira, ela paga um preço em anos, né? É muito complexo, né? Assim, você desconstruir isso, porque você fica chamando o pai, né? Fica chamando, olha, vem participar, desde a gestação, você tenta construir. Só que assim, a porta abre do lado de dentro. Se o cara não tiver afim, ele não vai fazer. Ou ele vai fazer só para postar no Instagram e depois ele não vai estar nem aí. Porque depende dele querer, dele se cativar e querer ser pai, porque assim, na parte boa é legal, mas e na parte de ir pro hospital, segurar a perninha para dar vacina, né, a madrugada com febre e tudo, né, tem que ver se ele está disposto. Os homens que não embarcam nessa, eles estão perdendo, assim, uma riqueza de experiência também, de paternidade. Eles estão perdendo, porque assim, eu não gosto do termo pai e mãe, eu não posso ser pai, eu só posso ser mãe, né, o genitor é que pode ser pai, eu não posso ser pai, né, não adianta, eu nunca vou ser o pai da minha filha, né, não posso fazer esse papel, não tenho nem como cumprir esse papel. Então, no caso das mães solo, é mais complicado ainda, porque elas estão sobrecarregadas. Elas não têm para quem pedir ajuda quando elas, né, como você falou, assim, quando você tá exausto e a criança tá ali, e você tem que estar ali. Né, em termos de sanidade mental, é ruim para você e para a criança.
né? Porque é uma sobrecarga, enfim, e você dá o seu melhor, mas o preço a ser pago é muito grande. Há uma desvalorização do cuidar, né? Então o menino brinca desde cedo de ser tudo que ele quiser e baseado nos interesses dele, e a mulher não, desde cedo a cuidar de todos, a olhar para o coletivo. A maioria dos homens ainda tem esse ranço, mesmo os mais desconstruídos, de pensar no seu umbiguinho, né? Mas não, você tem que pensar no coletivo. Você tem que pensar nos outros, você tem que pensar no todo. Você não, né, a questão da carga mental. A mulher tem que ficar dizendo o que você fazer, você não consegue, como um adulto funcional, observar, né, que a fralda da criança está cheia, que a criança precisa tomar um banho, que ela precisa comer, que precisa ter comida. Opa, não tem comida na geladeira, tem que ir no mercado. Então, o cuidar não é valorizado. É um trabalho invisível e não valorizado. E eu ouso dizer que é o trabalho mais difícil e mais importante do mundo e da sociedade é educar uma criança. Eu concordo, e uma das coisas que eu fico com bastante conflito em relação aos papéis de gênero é o como a nossa sociedade na pós-modernidade vem desempenhando esse papel. Se a gente pensar, vamos voltar bem no tempo, vamos voltar aí a 100, 150 anos atrás. Pelas histórias que eu escuto da minha família, da minha avó, da minha bisa, da minha irmã, como era o processo de criação do filho, a mulher tinha mais apoio, né? Basicamente de outras mulheres. O apoio do homem naquela época era totalmente... Se hoje já está difícil, naquela época era totalmente inexistente. Mas ela ainda conseguia construir uma rede de apoio familiar e com as mães próximas da residência dela. Hoje, na pós-modernidade, a gente não conhece os nossos vizinhos, a gente mal sabe os nomes deles. Então, essa rede de apoio local já é mais difícil de ser construída. Então, você precisa ir para uma rede de apoio familiar. A rede de apoio familiar, às vezes, está toda desarticulada, né? Então, isso vai deixando cada vez mais a mulher mais sozinha para lidar com o desafio de criar e educar uma criança. Quando o pai não faz o papel de pai, eu me recuso a chamar de paternidade participativa. Ou ajuda, né? Ou ajuda. Não, quando ele não é pai, ele não cumpre o que Exato. ele deve cumprir. Sem biscoito. Exato. Assim, quando o pai não cumpre o seu papel de pai, exercendo a paternidade, isso deixa a mulher ainda mais sobrecarregada. Como as mulheres hoje, na pós-modernidade, estão tentando cultivar essa rede de apoio? Como vocês estão tentando encontrar formas de conseguir... porque o ideal nós sabemos qual é, mas a gente tem a realidade, né? E a gente precisa ficar o tempo todo lidando com esses dois aspectos. Trabalhar para conseguir fazer a sociedade avançar e entender que o principal papel que nós temos enquanto sociedade é cuidar do desenvolvimento das próximas gerações. Tem uma frase de uma série que é do Grey's Anatomy, que eu assisto bastante. É assim: a forma de a gente conseguir resolver os problemas do mundo é criando bem os nossos filhos. Quando eu escutei essa frase, eu internalizei ela, ficou guardadinha aqui no coração, porque eu realmente passei a gritar, não faz, na minha percepção faz todo sentido. Para a gente poder enfrentar os desafios do futuro, a gente precisa conseguir criar bem os nossos filhos. Só que para criar os nossos filhos demanda tempo, energia, esforço e recurso. Não é fácil. Então, como as mães estão conseguindo fazer esse milagre de conseguir se articular para conseguir se apoiar e ter dar o melhor suporte possível umas para as outras e para as crianças? Olha, eu vou dizer que é muito difícil. É desesperador, né? A sociedade que a gente tem, se a gente for pensar em Brasil, então, misericórdia. Se você pensar em todos os grandes problemas do mundo, da sociedade, eles têm origem na infância. A desigualdade social, problemas de saúde, questões de violência, né? Tudo começa na infância, na família, no contexto que essa criança vem, né? E a gente tem muitos desafios. Falando de Brasil, que é o que a gente está vivendo, né? E hoje. Então, com certeza, a grande maioria das mulheres não tem, né, nem o básico, e muitas casadas, isso é relato de várias
conhecidas, né, dos grupos e algumas amigas, elas não têm um marido, um parceiro, elas têm um filho de 30 anos. O que Né? é um outro problema bem sério quando a gente vai falar sobre machismo. É bizarro porque o cara vira um bebezão e demanda em vez de estar ali cumprindo seu papel, né? Enfim, alternativas, né? A gente tira leite de pedra e faz o possível, mas a gente só consegue fazer isso até um ponto, né? A gente não faz milagres assim, né? Nós somos humanas. Então, rede de apoio online, para mim, foi um divisor de águas, então dificuldades na amamentação, consegui muita informação nas redes sociais, WhatsApp. Claro que precisa saber filtrar, porque tem muita gente sem noção, as pessoas têm visões as mais diversas possíveis sobre criação e tudo mais, tem que saber filtrar. Mas, assim, fui muito ajudada por muitas mulheres, mães com bebês ocupados, mas que tiravam algum tempo para me auxiliar, né? Então, teve uma fase ali inicial também que, né, um grupo de amigas, poxa, vamos fazer encontrinhos. A gente vai na casa de alguma de nós e se reúne, porque a gente está excluído socialmente, os espaços não são adaptados para criança, tipo, não tem fraldário, não tem onde esquentar a comida, né, enfim, onde eu vou deixar o bebê conforto. A gente se encontrava no salão de festas do prédio de alguém, na casa de alguém, no shopping, sei lá, qualquer outro lugar. E era muito bacana, porque né, foi uma fase de que quase todas estavam de licença maternidade, então a gente se encontrava para literalmente confraternizar, dar risada de si, as crianças socializarem, a gente tirava um monte de foto bacana para lembrar, então isso era muito gostoso. Né? Há muita informação e redes de apoio, então muitas mulheres acabam por falta de opção, e eu não gosto de romantizar, eu gosto de falar da maternidade real. No empreendedorismo elas entram, porque o mercado de trabalho não aceita as novas necessidades dessa mãe, quase sempre, né? São pouquíssimas empresas que dão o suporte necessário, então elas acabam empreendendo, então tem redes como Maternativa, enfim, uma série de outras, né, com suporte, com consultoria. Já ouvi falar até de um banco de currículos de mães, assim, de empresas que preferem contratar mães. Eu não sei o quanto isso é efetivo e real, mas só ouvi falar, né, que existe. Eu brinco até que eu coloquei lá no meu LinkedIn, tá lá, mãe, e coloquei as habilidades que isso me trouxe, né? Porque são muitas, gestão do tempo, de recursos, de prioridade, né? Você muda muitas coisas, você se torna uma profissional muito diferente, muito mais eficaz. Então, assim, o maior suporte que a minha vivência, né, trouxe foram de outras mulheres, né, que algumas mães que entendiam, outras não mães que, né, também tinham empatia, me estenderam a mão, e foi onde eu consegui. E flexibilidade, então, no meu trabalho flexível, consegui fazer home office, né, mais 2 anos de home office exclusivo, isso também me permitiu continuar perto da minha filha, acompanhar ela, né, então tem trabalhos que não é possível o home office, né, para mim foi, assim, fantástica essa oportunidade de ter o trabalho em casa. São essas alternativas, você pensar no universo de uma mãe, de uma criança, e não encarar e nem exigir de uma mulher mãe coisas que uma pessoa solteira que dorme 8 horas por noite faz, porque não é o nosso caso, né? No começo a criança fica muito doente, vai para a escola, você falta. Então, assim, já saí de projetos de trabalho, porque eu faltei uma reunião que minha filha estava doente, e aquilo já foi, tipo, meu Deus, como assim? Você não vai numa reunião à noite? Olha, a noite é um horário complicado para nós, né? A gente tem crianças ficam doentes, então é difícil, né? Nem todos compreendem, mas onde a gente tem um pouco de apoio, a gente já cresce muito. Um pouco de suporte a gente já consegue, e geralmente são mulheres que desenvolvem essas redes, esses suportes, né? As minhas gestoras, o meu trabalho atual são mulheres, então elas trazem essa compreensão, né? Já passaram por isso, sabem como é uma série de desafios, então sou muito grata a elas, assim,
Cintia e Márcia são fantásticas em me acolher e me dar essa oportunidade, né? Mas é puxado, você vai indo, você não tem muita escolha, você vai indo aonde você consegue, né? Ou você delega a sua criança para um terceiro, né? E segue a jornada de trabalho que você tinha antes, mas isso também tem o ônus e o bônus, né? Principalmente, assim, uma opinião muito particular minha, né? Quando a criança é muito pequena, isso é bem complicado. Quando ela tá um pouquinho maior, isso já fica mais tranquilo, né? Mas quando ela é muito bebezinha, a questão da amamentação, que é bem complexa, né? Assim, apoio mesmo, pouquíssimos lugares, pouquíssimas oportunidades. Geralmente nós somos excluídas socialmente, então ninguém mais te convida para nada. Para sair à noite. Ninguém fala, putz, você quer ir no show de tal artista? Beleza, eu fico com seu bebê, você vai. Ninguém faz essa oferta para você. Aí todo mundo pergunta, mas você não tem avó, não tem tia? Daí eu perguntei esses dias para foi um homem que me perguntou isso, falei, e você? Você já ficou com o bebê de alguma amiga sua para ela poder fazer isso? Não, mas tem que ser avó, tem que ser tia. Eu falei, por quê? Qualquer pessoa funcional é capaz de cuidar de uma criança, né? Com mínimo de conhecimento, ela consegue cuidar de uma criança. Pode ser qualquer pessoa, não precisa ter tido filhos, né? Não, é avó, é tia. A gente sente muita solidão. Você falou no início da pergunta. É uma solidão absurda, uma exclusão social e uma solidão, porque você se dá conta que você está sozinha nos momentos mais difíceis, você está sozinha, né? Para mim foram momentos que minha filha esteve no hospital, internada, né? Porque daí só você que pode entrar e você tem que tomar decisões difíceis e tem uma série de coisas, você sente muita solidão. Quando você tem questões importantes para decidir, como escola, babá, não sei o quê, e, né, principalmente no meu caso, que não tem com quem dividir isso, você fala, putz, eu queria ouvir outra pessoa, sabe? Eu queria decidir junto com outra pessoa, não queria decidir sozinha. Tipo, isso é muito difícil para mim. Mas aí, quando você não tem opção, você não tem opção. Você faz o que você consegue, né? E segue em frente, né? Então, é bastante responsabilidade. Agora, apesar de tudo isso que a gente coloca, que é real, que é complicado, que é difícil, a gente também tem uma oportunidade profunda de autoconhecimento, de melhoria. Né? A gente tem uma oportunidade de aprender muita coisa, que você vai levar com você para sua vida. E, por exemplo, quais são os aprendizados? Como o processo de maternidade, ajuda a mulher a fazer esses mergulhos mais profundos, a entender mais sobre si própria? Como é que esse processo todo se desencadeia? Olha, tem um livro de uma psicanalista argentina, se chama Laura Gutman, que poxa, me falhou o nome aqui. A maternidade e o encontro com a própria sombra. Tá? Você coloca depois os créditos. Não sei se é exatamente esse o título. Tranquilo, eu procuro depois na Amazon e linko o livro. Assim, eu nunca fui para a Índia no retiro vipassana de um mês de silêncio. Eu não vivi essa experiência, mas eu ouso dizer que maternar é mais profundo que isso. É uma experiência, porque é um mergulho, uma piscina olímpica, sem volta, né? Então, quando você tá no puerpério, vem um monte de sombra. Nossa, vem tudo. Assim, tudo de pior seu, você acaba tendo que olhar. Porque é um momento de crise, que você tá ali delicado. Então, acaba vindo toda a sua raiva, acaba vindo seus defeitos, suas dificuldades, suas vulnerabilidades, elas aparecem à flor da pele, para você e para os outros. E eu lembro que eu já falei várias vezes essa frase para amigas, assim, tipo, eu vi as minhas sombras e eu não gostei do que eu vi. Eu fiquei assustada, né? Porque eu não imaginava que eu pudesse pirar o cabeção daquele jeito, que eu pudesse ficar tão deprimida, que eu pensasse coisas horríveis, que eu brigasse. Imagina, eu nunca briguei com meus pais. No meu puerpério, eram brigas, assim, absurdas com os dois, porque era um processo meu, assim, muito intenso, né? Aí os conflitos que estavam dormindo embaixo do tapete subiram todos, né? Tipo, literalmente, as coisas sobem,
né? Então, é uma coisa muito louca. Só que, assim, acho que é importante você se permitir sentir isso. Você é humana. Agora, o que você vai fazer com isso, né? Você pode ficar presa numa depressão, principalmente se você não tem suporte e auxílio profissional. Você pode ficar preso numa amargura, você pode ficar preso, sei lá, N coisas. Mas chega um momento que você tem que ir à tona e respirar, pegar fôlego. Tipo, ok, né? Tipo, eu vi todo esse lodo revolvido, mas eu quero uma flor de lótus. Eu não quero lodo, né? Como é que eu vou depurar isso? Então, os talentos, né? Você aprende a gerenciar muitas coisas, a priorizar. Você aprende a se doar de forma incondicional para um ser, que isso é um aprendizado muito profundo, assim, de você dá, você não vai receber nada em troca, principalmente nas primeiras semanas, você não vai receber literalmente nada. Eu lembro o dia que minha filha sorriu, ela tinha 2 meses, eu pensei, nossa, tipo, foi uma recompensa, tipo, 2 meses ela sorriu. Gente, agora sim, agora tá ficando legalzinho, tá ficando engraçadinho. Mas, né, ela tem nessa a demanda, o nível de qualidade de atenção e energia que uma nova vida exige de você é muito intenso. E ninguém consegue doar algo se não tem para si primeiro. Esse é o grande conflito. Uma mulher que não tem as suas necessidades básicas de alimentação, o tempo dela, tomar um banho, etc., ela não vai estar legal para cuidar do bebê, né? Eu tive muitas brigas por causa de banho. Gente, é bizarro, né? Tipo, eu quero tomar um banho. Tem ninguém que quer tomar um banho. Eu não quero um banho de 5 minutos, eu quero um banho de meia hora. Eu quero lavar o cabelo. E isso é muito comum. Imagina, a mulher não tem nem esse tipo de esporte. Eu quero comer com as 2 mãos comida quente. Sabe, quando eu falo isso, as pessoas dão risada, mas é que assim, eu sou tão interrompida que a comida esfria, o café esfria, eu como com uma mão só com a criança no colo, né? Tipo, você começa a valorizar as coisas mais básicas do tipo ir no banheiro sozinho. Tipo, quero evacuar em paz, sem interrupções, sabe? Parece bobo, mas assim, você precisa disso. E você também vai desenvolvendo uma série de talentos, né? Profissionalmente, para mim, faz muita diferença os talentos da maternidade. Eles somam as coisas que eu, né, já fazia antes, assim, eles me auxiliam. Claro que existe uma dificuldade, a produção não é a mesma, né? Porque você tem um papel outro muito demandante, é muito desafiador, mas aí você começa a olhar para o mundo diferente. Eu comecei a ficar muito mais exigente e a me questionar sobre tudo, questionar a alimentação, quando minha filha começou a se alimentar, comecei a questionar a escola, quando chegou na fase de matricular minha filha na creche. Você questiona tudo, e você quer o bom e o melhor para o seu filho, mas aí você tem sua realidade socioeconômica. O que é possível dentro das suas possibilidades, né? Você começa a pensar nas relações, que filho que eu quero criar, porque é muito mais, né? Você falou de criar pessoas melhores para o mundo, e é mesmo, do que deixar o mundo melhor para o seu filho. Que pessoas você está formando para esse mundo? Porque esse é o seu legado, maior de todos. É o que você vai deixar, né? Que tipo de pessoas você vai deixar? E isso tem tudo a ver com a tua experiência e com a infância dessa criança, porque a infância impacta muito na nossa vida. A infância, ela impacta, claro que você pode ressignificar e melhorar muito, mas a infância, ela marca demais o ser humano, tem toda a questão de neurociência, cerebral, comportamental, afetos, né, e tudo mais. Você olha muito para a criança que você foi e pensa, eu não quero isso, quero aquilo. Só que seu filho não é você. Você não pode projetar suas expectativas do seu filho, né? O seu filho também não nasceu na época que você nasceu. Mas aí você pensa, o que eu desejo para o meu filho? Eu desejo isso, isso e isso. Eu gostaria, né? E a gente também não tem controle absoluto sobre tudo, né? Nós só temos uma parte da possibilidade, claro, um papel importante que influencia muito, mas é uma parte. Né? A gente não tem controle, então nossos filhos vão fazer coisas que a gente não quer, que a gente abomina,
mas é um todo, né? É a tribo. Então a gente perdeu a tribo, né? De vós e tias que cuidavam da puérpera, moravam próximas ou até na mesma casa. Quando a gente se urbanizou e veio para cidades, cada família fechada num apartamentinho, onde a gente não conhece o vizinho, como você contou, a gente se vulnerabilizou ficando numa solidão imensa. Sim. E a gente precisa pedir apoio, precisa pedir ajuda. A gente precisa pedir, só que as pessoas têm que aceitar também. Porque a gente leva muitos não. Não posso. Às vezes eu falo com 3, 4, 5 pessoas, até que eu consiga encontrar alguém que possa ficar com a minha filha por um determinado período, porque eu tenho um compromisso ABCD. Né? Isso é uma realidade que eu vivo. Eu preciso ficar com o pires na mão pedindo para um monte de gente. Aí você não quer pedir sempre para a mesma pessoa para não sobrecarregar, enfim. É muito complexo, né? E acontece muito de mães ajudarem mães também. Então, assim, é uma grande caminhada. Você passa por muitas fases de... Tem mulheres que falam, eu amo os meus filhos, mas eu odeio a maternidade. Isso é comum. Você abre mão de muita coisa, então são renúncias muito importantes, renúncia de vida profissional, renúncia de crescimento, renúncia de vida social, renúncias, olha, as mais absurdas que você pode imaginar. E isso é muito complicado, porque como é que você vai deixar de ser você mesma? Sim. Isso te enfraquece, isso te vulnerabiliza, né? Eu brinco que quando eu voltei a trabalhar de verdade, que isso foi também... Infelizmente foi muito recente, né? Eu queria já há bem mais tempo, mas só aconteceu esse ano. Eu falo, nossa, como eu me senti feliz de estar no escritório, estar com as pessoas, de pegar um ônibus sozinha, de voltar, de almoçar. Gente, é ridículo, mas assim, para mim aquilo foi tão bom, assim, ter essa liberdade de ter algumas horas só para mim, né? Amo minha filha, quero estar com ela, quero acompanhar a infância dela de maneira muito próxima, porque acho que é importante, eu faço questão disso. Mas, assim, ter coisas muito simples de volta me deixaram muito feliz. É muito significativo. Mesmo. É que quando a gente vai pensar nessas coisas que a gente pensar como simples, elas estão na base da nossa pirâmide de necessidades. É aquilo que nos faz sentir humanos. Eu escuto muitas mães comentando que depois da metade do parto para frente começa esse processo de desumanização do indivíduo mulher para o único papel social de mãe. E daí o papel social de mãe é um grande saco de pancada que aguenta tudo. É assim que vem sendo pintado. Mãe é a super-heroína, mãe é aquela que pode tudo, mãe é aquela que levanta o carro. Mas e o ser humano por trás do título mãe? Eu venho fazendo um exercício e eu convido muitas pessoas a fazerem esse exercício também, que vai ressignificar muito a relação que vocês têm com seus pais. Qual é o ser humano que tem por trás do título? Qual é o ser humano que tem por trás do título mãe? Eu venho tentando fazer isso com a minha. O nome da minha mãe é Maria. E é um exercício que expande a minha percepção dela enquanto ser humano. Eu passo a perceber os gostos, as vontades, os desejos. Enquanto ela é mãe, ela não tem isso. Ela só é mãe. Mas quando você humaniza a mãe, quando você permite que a mãe tenha necessidades, defeitos, vontades, você começa a ampliar esse escopo e humaniza de volta. Então, eu faço esse convite a todo mundo. Quando você for olhar para sua mãe, olhar para o seu pai, olhe para além do título. O que existe além disso? Porque definir um ser humano tão complexo e tão grandioso num único aspecto, que é ser mãe, por mais que ser mãe seja uma coisa incrível, não diz tudo sobre a pessoa, não diz tudo sobre aquele ser humano. Você não pode reduzir, né, alguém a isso. Assim, me tornar mãe me ajudou a entender muito meus pais. Eu falei até esses dias para minha mãe, olha, tem coisas que eu só entendi agora, passando por coisas, né, com a minha filha. Então, e também ver os pais assim, olha, né, eles têm uma história, eles têm uma série de cultura, né, crenças limitantes,
E hoje eu consigo entender meus pais, do ponto de partida deles até hoje, o que leva eles a pensarem, agirem ou falarem ABCD, né? Sou grata a tudo que eles fizeram, porque foi o melhor possível nas condições que eles tiveram. E, né, e me permitiram chegar até aqui. E, né, não sou hipócrita, sou crítica também de coisas que eu não concordo, que eu não quero fazer, e coisas que eu quero fazer também, como meus pais fizeram, eu quero também seguir com a minha filha. Então, eu reflito sobre tudo isso, né, e é muito nesse caminho que você falou da empatia. Eu entendo vocês, o quanto isso é delicado, o quanto é desafiador, o quanto vocês devem ter passado coisas muito, muito difíceis numa época que não tinha informação. Hoje a gente tem informação, né? E criam-se novas relações, né? Tem relação com os avós, outros afetos e tudo mais. Então, a maternidade ela é uma oportunidade incrível de fazer um mergulho profundo em você mesmo. Se você quiser aproveitar isso para crescer, fantástico. E recomendo muito o apoio terapêutico, acho que ele é necessário, né? E você pode se desenvolver muito mais, se tornar uma pessoa melhor, mais madura, né? Eu sinto uma maturidade em mim, assim, muito maior, tendo a minha filha, né? Eu ressignifiquei quase tudo na minha vida depois da maternidade. Eu parei para pensar muita coisa e eu até brinco que eu me tornei adulta de verdade quando me tornei mãe. Né? Eu já tinha 33 anos quando minha filha nasceu, me achava muito adulta, empoderada, mas no fim das contas não era lá muita coisa. Mas depois dela nascer e os desafios que eu enfrento, hoje eu penso, agora sim eu sou uma adulta. Né? Eu faço as minhas escolhas, banco as minhas escolhas, pago o preço por elas, colho os frutos e vamos embora, vamos ser autônomo, né? Ser autorresponsável pela parte que lhe cabe. E claro que acompanhar o desenvolvimento de uma criança é uma coisa maravilhosa, porque todo dia tem uma coisa nova, principalmente no primeiro ano, que as mudanças são muito intensas, né? Você vê alguém desenvolvendo, né? Esses dias eu fiz um post no Instagram. Se eu fiz algo bom no mundo, foi você. Coloquei a foto da minha filha. Falei, gente, acho que né, alguma coisa de certo estou fazendo nessa vida, que é criar você com amor e carinho do melhor jeito que eu posso. E quando eu vejo você expressando esse respeito, esse cuidado, né, a questão comportamental, né, busco muito a comunicação não violenta. Até vou deixar como dica, né, a Elisama Santos, que é uma educadora parental fantástica, que trabalha com comunicação não violenta, tem um trabalho incrível, livros, né, tem 2 livros publicados, a Thaís Basile também, gente, elas são fantásticas, ajudam pra caramba, assim, ajudam muito, né, como que a gente cura a nossa criança interna, porque a criança interna, a criança ferida vem com tudo, né, quando a criança faz, entre aspas, uma malcriação, não é sobre a criança, é a sua criança interna que não gostou daquilo, né, o problema é seu, o problema não é dela, ela tá te mostrando uma afirmação, mas o quanto isso te dói, e como que você conduz isso, né, para a criança poder se expressar, como que você dá limites de uma forma firme e gentil ao mesmo tempo, né? Eu gosto muito da disciplina positiva, recomendo, né? Começou com a Jane Nelson, uma americana, então tem um trabalho fantástico de disciplina positiva que serve para pais, educadores, que serve para todo mundo. Muita empatia, enfim, são conteúdos maravilhosos, tem muita coisa boa na internet. A gente tem o Paizinho Vírgula também, que, né, traz a visão do masculino, acho que ele é necessário também, esse ponto de vista. A gente tem muita gente boa no Brasil, muitos influenciadores e produtores de conteúdo, escreveram livros que são fantásticos, e aí eu comecei a perceber, puxa, é nesse caminho que eu quero. Tô gostando, eu acho que assim, eu quero ter um diálogo franco, eu quero que quando a minha filha tem um momento difícil, ou entre aspas, faça algo errado, ela não fuja de mim, ela corra para mim. Né? Porque eu fugia dos meus pais, eu queria esconder, tipo, nossa, minha mãe vai me matar se ela souber isso. Não, que ela corra para mim. Tipo, mamãe, aconteceu tal coisa, tô desesperada. Vamos conversar? Né, eu quero ser essa facilitadora, eu não vou resolver por ela, né, eu quero uma criança, quero um ser humano autônomo, mas eu quero uma relação de confiança,
de diálogo. Né? Hoje minha filha chega e às vezes ela fala, eu tô chateada com você. Gente, eu levei 30 anos para chegar nesse estágio de conseguir expressar um sentimento e falar, poxa, eu tô triste, tô alegre. A menina com 3 anos fala, eu tô triste, não gostei, você fez tal coisa, eu fiquei muito chateada. Eu falo, gente, é fantástico, as crianças de hoje é anos-luz na nossa frente. Concordo. São incríveis. Perfeito. Eu lembro que na primeira e segunda... Eu sempre leio que na primeira e segunda infância é quando, de fato, o que vai... A personalidade e a vida da pessoa vai ser definida. Eu fui começar a aprender a entender as minhas emoções depois de ler muito. Já 20 e poucos anos passados, depois de muita terapia, que eu fui conseguindo entender o que é sentir raiva, o que é estar triste, e conseguir identificar essas emoções. Porque eu sempre falo bastante uma coisa que as pessoas se preocupam com a educação intelectual das crianças, mas elas não se preocupam tanto com a educação emocional das crianças. E daí eu vejo muitos pais cobrando de crianças que elas tenham um nível de educação e inteligência emocional que os próprios pais nem cogitam ter, que os próprios pais ainda não sabem, sendo adultos, que não são capazes de reconhecer as próprias emoções, e eles cobram o comportamento da criança como se a criança tivesse 2.000 anos de idade, tenha vivenciado tudo que a humanidade passou, e seja um ser iluminado. E daí isso é muito comum. E eu olho a criança frustrada, porque a criança, o pai joga uma coisa para a criança não sabe o que fazer aquilo. A criança olha para... E eu vejo essa expressão de frustração em ataques de birra, em crises de violência, em descontrole da criança. E eu parei e penso, eu falei, cara, quando eu estava nessa idade, era exatamente isso que eu fazia, porque era exatamente isso que os meus pais faziam comigo. Né? Então, como é que você joga uma bomba dessa para uma criança? Não tem. Eu brinco que às vezes não é um adulto e uma criança, são duas crianças feridas, né? Fazendo birra. Gente, é sério? E aí que eu falo que você também trouxe a importância do acompanhamento terapêutico nesse processo de maternagem, de paternagem, porque os pais também precisam fazer um bom acompanhamento. Sim, precisam de suporte, terapêutico. Né? Produzir os modelos deficitários que eles tiveram na primeira e segunda infância com as crianças. Eu também já vejo as minhas 2 sobrinhas, elas são assim, espetaculares, assim, de me deixar de queixo caído, a capacidade que elas têm de formular as próprias necessidades, apresentar isso para os adultos com uma clareza que eu só fui aprender agora depois dos 30, de olhar e falar, tipo, você vai ser um ser humano tão melhor do que eu fui e eu tô tão feliz por isso. Vamos tentar finalizar? Você acha que dá? Estamos quase lá. Você já tinha terminado sua fala, né? Não peguei a pergunta. Não, vamos tentar fechar. Falta pouco, né? Falta pouco. Não, vamos você estava falando da tua sobrinha, que estava super, né? Anos-luz. Nem foi uma pergunta, então já vou pro finalmente. Manda ver. Fernanda, e quais são as dicas ou sugestões que você tem para mães que estão começando essa jornada? Converse com outras mães, que você tenha valores semelhantes, se permita também conhecer coisas novas, né? Eu comecei a fazer algumas amizades no início da gestação, foi muito legal, porque aí eu fui sentindo que eu gostava, vi que, né, me atraí pelo parto humanizado e tal, mas é aquilo que eu falei no início, se preocupa menos com o quartinho e mais com você, invista na sua saúde mental, invista, se você puder, numa equipe bacana para o parto, invista em consultora de amamentação, em terapia, em coisas que te façam bem, fortaleça a sua rede de apoio, que eu vou dizer assim, no meu caso, né, são os meus afetos, são os meus amigos hoje, então, são as amigas mães, são, né, os parentes que eu já tinha uma boa relação, são amigos meus, então tenha relações de qualidade com as pessoas, né? Isso nos fortalece muito. E cuide de você. Se você não cuidar de você, tudo desmorona. Isso não tem. E assim, alivia o chicote do julgamento. A gente se julga, se exige muito, mas, cara, você tá fazendo o seu melhor. Você já tá ali 24 horas por dia, num trabalho que não é valorizado, que você
dá tudo de si para o outro, né? Às vezes eu paro e penso, cara, olha o que eu fiz, tipo, eu tô criando uma filha sozinha, tipo, isso é pouca coisa, né? Tô trabalhando, isso já é um trabalho super, né? Peça ajuda, não tenha medo de pedir, peça. Pode ser que você seja atendido ou não, mas peça, né? Invista muito na sua saúde, não fique sem fazer seus exames, não fique sem, né, fazer sua terapia. Invista muito em você, porque quanto mais você tiver tempo de qualidade, um tempo para respirar e você ficar bem, isso automaticamente vai refletir nos seus filhos. Dois e dois são quatro. Uma mãe bem significa um bebê bem. Basicamente é isso. Se a mãe está bem assessorada, se ela tem ali, que você citou, né, pirâmide de Maslow, ok, gente, ela vai para frente, ela floresce, ela desenvolve, ela se torna uma mulher mais fantástica do que ela já era antes, né? Não é à toa assim que a maternidade mexe com muitos relacionamentos, a gente tem muitos divórcios, e a gente tem muitas transformações na vida de mulheres, porque quando uma mulher se empodera, ela não aceita mais abusos, ela não aceita mais ser explorada, né? Ela só cresce, ela provavelmente está numa relação difícil porque ela não tem opção, e realmente, muitas vezes ela não tem escolha. Mas se uma mãe tiver um pouco de suporte, ela devolve esse suporte, esse investimento vezes mais, né? Elevado à 10ª potência. Eu costumo falar, a gente tira leite de pedra e pode ter certeza que serão filhos mais saudáveis, mais felizes, uma sociedade melhor. A gente está precisando de gente boa, então a gente precisa cuidar dos cuidadores, né? Das famílias. Então, eu tive muita sorte, assim, de, embora ter N dificuldades, ter muitos presentes, né? A escola que minha filha estuda é uma escola que chama a família, que acolhe a família, e isso é tão legal para a criança, isso é tão legal para a gente, porque a gente está ali com eles, também criando afetos e confiança todos os dias. A gente entra na escola todos os dias, entra na sala das crianças, né? É uma rede. Eu confio nas professoras da minha filha, eu preciso confiar nelas, eu preciso dar um voto de confiança, eu preciso auxiliar o trabalho delas. E elas também me ajudam, então a gente faz uma parceria, né? O pediatra da minha filha, poxa, né? Eu peço auxílio, ele vê o que ele pode fazer, a gente vai conversando, ele vai me informando. Então, sou muito grata, assim, a essas grandes parcerias que chegam até mim e que fazem muita diferença, né? Fazem muita diferença. E a gente vai ter mães melhores, mais felizes, as crianças também. Então, eu recomendo o que eu já citei, Lesama Santos, Thaís Basile, o Paizinho Vírgula, tá, que é o Tiago. Comunicação não violenta, recomendo muito. Leia sobre as fases da criança. Eu não imaginava que algumas questões, o nosso cérebro só fica pronto aos 25 anos. Que nem adolescente você é cognitivamente capaz de fazer. Eu nem imaginava que isso existia. Eu não imaginava que o não era um contexto abstrato, né? Que é melhor você usar frases positivas. Enfim, gente, eu não sabia nada disso. Continuo não sabendo, continuo sendo ignorante, mas o pouquinho que eu leio, olha, me ajuda pra caramba. Um pouquinho de dicas no lugar certo, né? E se perdoar. Poxa, meu filho comeu miojo hoje, comeu doce. Ai, fiz o que deu. Porque tem dias que eu não tô legal, tem dias que ela não tá legal, tem dias que a gente chora, e a gente, né, acho que a questão do afeto e da qualidade da relação é o melhor, né, porque é o amor que vai sustentar, é o respeito, né, criança não é vista como gente, a gente tem o movimento child free, né, tem texto no blog e tudo. É bizarro, tipo, a criança não tem querer. Tem sim, com dias de vida, a criança manifesta se ela quer ser tocada ou não por você. Isso aconteceu comigo no hospital, com a minha filha, né, da fisioterapeuta falar, olha, ela não quer que eu toque ela, não vou fazer a sessão, porque eu encosto, ela se encolhe, então a gente tem que respeitar, né, respeito pelo corpo, pelo que a criança pensa, é claro, dentro daquilo que ela é capaz, né, a criança é um ser humano com vontades, emoções, desejos e histórias, desde o dia que nasce. Sim, ela não quer dar beijo, não, ela não quer dar beijo agora,
né? Tem uma série de questões que você para pensar, e acho que a questão do respeito para mim, foi um grande aprendizado, né? Eu creio que na sua época também, na minha, na sua... Não, a gente tinha que calar a boca, a gente não tinha direito a falar, dizer que queria assim. E acabou, você é criança, cala a boca, quando você for grande você decide. Não, hoje eu pergunto para minha filha, que tema de festa de aniversário você quer? Né, às vezes quer o mesmo tema 2, 3 anos seguidos, porque não é o meu aniversário, o aniversário é dela, né? Ela tem, dentro assim, do que ela consegue entender, ela tem escolhas que ela pode fazer. Poxa, você quer calça azul ou vermelha? Deve ser da autonomia. Se você quer um ser humano autônomo, você tem que criar ele autônomo. Sim, e esse processo de criação vai desde o começo, porque é passinho por passinho, e o resultado final é um ser humano incrível. Gente, eu vou falar assim, você planta um monte, você vai colher lá na frente, demora muito para você ver o resultado, mas quando você começa a ver o resultado, é tão gratificante, você pensa, poxa, né, minha filha consegue expressar emoções, que fantástico, que coisa incrível, poxa, ela consegue dizer, não quero que você me abrace agora, fantástico, né, vamos dia a dia, claro que também tem um monte de coisa que você não consegue fazer, que você faz tudo errado, você faz o contrário do que você queria fazer, mas é humano, eu falo que eu fui muito transformada pela maternidade, sou até hoje. É um caminho fantástico. Não acho que uma mulher precisa ser mãe para para se tornar completa, mas as que quiserem e forem, aproveitem. Maravilha. Fernanda, eu tô imensamente feliz de ter tido essa conversa com você. Me expandiu muitos horizontes, me trouxe novas informações que até então eu desconhecia. As que eu conhecia ampliou ainda mais um pouco, então eu sou imensamente grato. Eu acredito que todos os ouvintes de Jornadas também vão ter um processo de aprendizagem um pouco mais sobre maternidade e maternagem com essa nossa conversa. Nós vamos fazer novos programas também sobre essa temática. Eu vou querer fazer um programa sobre disciplina positiva, porque é um tema que me interessa, mas está ali na lista. Uma hora não consegui chegar nele ainda. Mas a gente vai fazer um programa falando sobre disciplina positiva. Eu quero que você participe. Vamos tentar achar uns especialistas para bater papo com a gente também, para a gente ir construindo mais esse conhecimento sobre como a gente pode ajudar as nossas crianças a serem pessoas melhores e como nós podemos deixar esse bom legado para o mundo. Fê, gratidão. Foi muito gostoso mesmo. Também agradeço. E bora lá fazer esse mundo ficar um pouquinho melhor do que a gente recebeu ele. É isso aí. Gente, gratidão e até a semana que vem. Aê! Nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, @Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos.